Então, meus irmãos, eu vou passar a palavra ao nosso querido irmão Hernani Costa, que vai nos brindar com uma palestra sobre esse tema, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tema esse que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 1 a 9. Hernani, por favor. Boa noite. Prazer novamente estar aqui no Abel. Pelo menos já estamos fisicamente, alguns poucos, né? Eu já estou vacinado. Na semana passada já tomei minha AstraZeneca, já tive as minhas reações. Mas continuamos aí nos isolamentos, nas máscaras, e vamos ver, depois da segunda dose, como se comporta aqui no Brasil, né? Nossa imunização. Então, prazer enorme estarmos aqui juntos. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 18, né? Todos vocês sabem, né? Tenho trabalhado muito na Rádio Rio de Janeiro, e tem um programa lá semanal, toda quinta-feira, de 2 às 3 da tarde, né? Quintas do Evangelho. É um programa só falando sobre o Evangelho, já vão fazer 4 anos nesse programa. E um programa numa rádio me trouxe uma experiência que eu não tinha no mundo espírita, né? Apesar de 20 anos de palestra, na rádio você começa a ter um contato com pessoas não espíritas. Primeiro, pessoas não espíritas e outras pessoas que são simpatizantes ao espiritismo, mas que não frequentam casas espíritas, não fazem estudos espíritas, mal leem os livros dos espíritos, imagine as outras obras, né? Então, são simpatizantes da doutrina espírita, mas que estão em casa, no hospital, em fazendas distantes, em outros países. A Rádio Rio de Janeiro tem essa, por estar no stream, né, por estar na internet, no Facebook, no YouTube. Então, tem pessoas do mundo inteiro, que a maioria brasileira, obviamente, ou que conhecem a língua portuguesa, que são simpatizantes do espiritismo e que acabam frequentando e participando junto com a gente. Então, as perguntas são as mais diversas sobre o Evangelho. Então, 4 anos falando sobre o Evangelho, você começa a ter uma visão exata do que as pessoas comuns, né, não espíritas, ou espíritas não praticantes, interpretam do Evangelho. Mesmo você entrando no detalhe do que Jesus falou, lendo na essência, sempre tem uma dúvida ou outra e que leva uma curiosidade. E que leva a nós começarmos a questionar, muitas vezes porque algumas pessoas não são cristãs, ou não se identificam com Cristo. E essa passagem de muitos chamados, poucos escolhidos, é uma delas. Porque se nós formos pegar na essência, por que muitos são chamados e tão poucos são escolhidos? Vocês gostam de ser chamados para alguma coisa e no final não serem escolhidos? Não é uma coisa, para quem não conhece a essência espírita, estranha? Por que Jesus traz várias passagens seguidas, que eu vou lê-las aqui com vocês, e em todas elas ele fala, são muitos chamados, mas poucos escolhidos. A porta estreita é a mais difícil, a porta larga todo mundo passa, mas a porta larga é da perdição. Então as pessoas ligam para mim e falam, Hernani, mas isso é uma doutrina complicada, né, cristã, porque a porta deveria ser a porta maior para a porta da salvação. É que nem entrar num estádio de futebol, num show, quer dizer, aquela porta pequenininha ali é que me leva. Por que eles não criam uma porta grande então para todo mundo passar? Então é muito curioso quando você começa a ver pessoas jovens, né? Pessoas que não estão acostumadas ao nosso dogma espírita ou à nossa condição espírita, a te fazer essas perguntas. Por que Jesus não cria uma porta, então, ou várias portas menores para todo mundo entrar no reino de Deus? Por que é tão difícil assim entrar no reino de Deus? Eu quero uma doutrina mais fácil. Eu quero alguma coisa mais simples. Eu quero quando eu morrer, quando eu desencarnar, ir para um lugar bom. Eu não quero ir para um lugar ruim. E toda vez que eu leio essas passagens de Jesus, eu fico com medo. Porque a porta é estreita, eu já não sou sorteado nada. Não ganho nada, sorteio nenhum. Eu não consigo nunca estar na frente de nada. Se a porta é pequena, eu vou ser o último a entrar nessa porta. Talvez eu nem entre. E faz sentido essas perguntas. Essas perguntas, quando chegam na rádio, quando os jovens me ligam, ou as pessoas que não são espíritas, eu falo assim, faz sentido essa pergunta.
Por que isso acontece? Por que isso acontecia? Vamos tentar criar uma lógica de raciocínio em cima disso para compreender? Vamos ler de novo o que Jesus realmente falou, para a gente tentar, em cima disso, gerar uma lógica de raciocínio e ver que todos nós vamos ter chance de entrar nessa porta estreita, ou mais, que um dia essa porta estreita não vai ser tão estreita assim. Talvez fosse estreita na época que Jesus esteve aqui, e talvez hoje não seja tão estreita assim. É essa questão que nós vamos conversar hoje, e é a questão que eu falo muito na rádio sobre esse tema, para tentar desmistificar um pouco. Jesus não é esse cara porteiro da boate, que só vai entrar quem ele quer, e pouquíssimas pessoas, né? O reino de Deus não é aquele estádio de futebol que só tem uma entradinha, todo mundo com ingresso apertado, uma fila enorme, não consegue entrar. Porque é essa a percepção que as pessoas têm quando a gente lê uma passagem dessa, ou quando pega o título da passagem, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Olha como é complicado. Então nós vamos ler, vamos conversar sobre isso hoje, aí nos 40 minutos que eu tenho, e vamos ver se a gente consegue desenvolver esse raciocínio. Então, primeiro, eu só vou ler as passagens de Jesus, né? Porque, na realidade, esse capítulo 18 foi pedido para eu falar sobre os itens de 1 a 9. Não é o capítulo inteiro. Mas é justamente essas passagens que falam que muitos serão chamados e poucos escolhidos, que as portas são estreitas para a salvação, né? E o que é a salvação, né? A primeira coisa que nós deveríamos conceituar, né, e eu vou ler aqui as passagens, é o que é a salvação e o que não é a salvação. Né? Nós não somos uma doutrina salvacionista. Nós acreditamos na evolução do espírito. Então, hoje você pode estar num lugar não muito confortável, né? André Luiz, quando desencarnou, ficou 9 anos no umbral. Mas depois ia para um lugar muito confortável. Ele foi para o Nosso Lar, e todos nós espíritas que lemos o livro Nosso Lar ou vemos o filme, sabemos como foi o sacrifício dele, né? Até ser socorrido, né? Resolvidas as questões perispirituais dele, etc. Então, vamos ler a primeira passagem e vamos conceituar o que é uma salvação ou não, para a gente começar a entender o tamanho dessas portas e a quantidade desses escolhidos. Ok? Parábola do banquete de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias do seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei enviou outros servidores com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo, o outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e o mataram, após terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-se de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou as cidades deles. Então o rei disse aos seus servidores: o banquete das núpcias está pronto, mas os que para eles foram chamados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores então foram para as ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons, maus, e a sala do banquete de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Em seguida, o rei entrou para ver os que estavam à mesa, e percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, entraste aqui sem ter a roupa nupcial. Mas o homem permaneceu calado. Então o rei disse à sua gente: atai suas mãos e pés, lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá pranto e ranger de dentes, pois muitos são chamados, porém poucos são os escolhidos. Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Então, a primeira passagem, Jesus conta que muitos estão sendo convidados para festas. E muitos desses não querem ir à festa. Resolveram que não iriam participar. Não me interessa essa festa. Aí o rei vai e manda aumentar a quantidade de pessoas convidadas.
E uma parte vai e outra continua sem interesse de participar desse banquete. E aí o rei manda chamar todos que estão pelas ruas. Aí já amplia o convite para todo mundo. E aí muitos aceitam, só que muitos chegam na festa sem estar preparados para ela. E esses que não estão preparados, não estão se comportando adequadamente, não estão vestidos adequadamente, são convidados a se retirar dessa festa. Nessa primeira passagem, a gente já consegue colher o que significa salvação ou não salvação. Na realidade, é um estado de conforto, né? O que é uma boda? O que é uma festa? É o que ele fala. Eu matei o meu boi que eu engordei, os animais, a comida é farta, a bebida é farta, é um lugar confortável, é um lugar seguro. Então, na realidade, quando Jesus está falando aqui em muitos chamados e poucos escolhidos, né? Chamados para quê? Para um momento que você desencarnar, ou durante a sua própria vida, você estar num lugar de conforto. Você está se sentindo bem, você está seguro. Você está numa condição que te dê um estado de conforto. E esse estado de segurança, de conforto, de bem-estar, não precisa ser só no plano espiritual. Não precisa só no momento que você vai desencarnar. E aí eu coloco essa visão para vocês. Durante a nossa vida também a gente passa por isso. Quantas pessoas nós vemos que nascem em situação falimentar já no nascituro, nasce órfão, nasce numa família desestruturada, nasce com pais e mães ligados ao vício, ao álcool, às dependências químicas, já nasce numa família tendo maus tratos, né? É o que a gente mais vê por aí. Quantos desses jovens que a gente vê na delinquência, a maioria, 90% deles não tem pai, não tem mãe, né? Ou tem condições sociais tão difíceis. Então, quando a gente está falando aqui da porta estreita, que é esse momento, essa oportunidade de você se desenvolver, de você alcançar a sua plenitude espiritual, sem tanta diversidade externa, a gente está falando de uma posição do espírito. E essa posição pode ser tanto no plano espiritual, quanto no plano material. Muitos espíritos encarnam em situação muito mais difícil do que eles se encontravam no plano espiritual. E a gente vai conversar mais na frente por que isso acontece. Então a primeira coisa que a gente tem que conceituar é tirar da cabeça a salvação. Eu estou salvo. Não. O que Jesus queria dizer é um estado de condição externa a você que vai te dar uma melhor ou pior condição de bem-estar. Se você vai estudar num lugar muito barulhento, né, um lugar muito quente ou muito frio, um lugar que te cria um ambiente desfavorável, você consegue se concentrar? Você vai fazer uma viagem longa, mas vai num carro todo velho, num ônibus todo quebrado, num trem que enguiça a cada estação, você consegue fazer uma viagem confortável? Depende do meio, você vai ter uma condição melhor ou pior para se adaptar, para se recuperar, para se restabelecer, para colocar os seus talentos em desenvolvimento. Então, quando a gente pega esse capítulo, que é o capítulo 18, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Jesus estava falando do ambiente em que você estaria. Em que ambiente que eu fui? Qual ambiente André Luiz estava melhor? Quando ele estava lá no umbral ou quando ele foi socorrido e foi para o nosso lar? Então é isso que é o ponto. Então quando Jesus diz vai haver choros e ranger de dentes, é porque o ambiente que você vai estar vai ter choros e ranger de dentes. E por mais equilibrado que você seja espiritualmente, você não vai conseguir estar com bem-estar ali. Você não vai conseguir colocar as suas potências, o seu equilíbrio emocional em prática num lugar como esse. Então a primeira coisa que nós precisamos conceituar é essa festa que ele cria, essa parábola é um lugar de conforto, é um lugar de segurança, é um lugar que você tem comida, que você tem bebida, é um lugar que você está próximo com o rei, né? E quem é o rei nessas passagens de Jesus, nas parábolas dele? É Deus e os espíritos que falam em nome dele. Então quando a gente imagina que vai estar perto de Deus, não é que você vá na presença de Deus ainda, né? Só Jesus esteve com ele, dos espíritos encarnados. Mas você vai estar perto de espíritos que já trazem a paz de Deus,
a condição de equilíbrio de Deus, né? A presença, justiça divina. Então é isso que Jesus traz. Ele traz essa analogia para nós termos ideia de onde nós vamos parar. Encarnados ou desencarnados. E todos nós sabemos que existem ambientes propícios para o nosso bem-estar e ambientes não propícios para o nosso bem-estar. E esse é o primeiro ponto. E dependendo da tua atitude, do teu merecimento, você vai estar num ambiente ou outro. E nós temos vários exemplos dentro da doutrina espírita sobre isso. Aí vamos para a segunda passagem em que Jesus fala sobre o tema. A explicação dos espíritos eu não vou ler, senão ficaria muito longo. Mas vocês deveriam ler em casa antes ou depois da palestra. Aí ele entra agora na porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga. O caminho que a ela conduz é espaçoso, e existem muitos que entram por ela. Como é pequena a porta da vida, como é estreita o caminho que ela conduz, e como são poucos os que o encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Aí Jesus aqui, ele já fala o caminho para chegar lá. No primeiro, ele conta como é o ambiente e o convite que todos receberam, mas ele não fala de porta. Ele fala que é o ambiente, que é a bodas do rei, com conforto, com comida, com bebida, com tranquilidade, e que todos foram convidados, só que alguns ficaram e outros não estavam preparados para aquele ambiente. Na segunda, ele já fala, existe uma porta estreita, e essa porta leva a esse conforto, a esse lugar mais nobre, esse lugar de tranquilidade, de segurança. E a porta larga é a porta da perdição. A maioria entra pela porta larga, porque está descuidado, porque é mais fácil. O que é mais fácil? Uma porta estreita para passar um monte de gente ou uma porta larga com espaço para todo mundo? Então Jesus ele traz um outro olhar. No início ele conta como é o ambiente e como seriam as pessoas convidadas e o que você precisava fazer. No segundo não. No segundo ele fala, você vivendo a sua vida, você tendo a sua religião, você trabalhando ou não, a porta larga vai estar sempre mais fácil para você entrar do que a estreita. E a larga não leva para esse ambiente de conforto, de bem-estar. A larga leva para um ambiente de perdição, de choro, de ranger de dentes, de sofrimento. Por isso as pessoas questionam tanto. Poxa, como é que pode? A porta larga deveria levar para o lugar bom. Ele é o nosso pai. Quando você vai num lugar que você se sente confortável, não tem que ter um ambiente para você entrar e sair com facilidade? Por que isso acontece? Esse questionamento eu sempre tenho, principalmente dos mais jovens. Os mais jovens estão acostumados atualmente a ter uma visão de cidadania melhor, de querer um conforto melhor, de ter uma... E ele fala, poxa, mas a porta larga que não deveria me levar para essa presença de Deus, e não a estreita. Está errado isso. Esse serviço de Deus, né? Esse serviço não está legal. Ele tinha que inverter, botar a porta larga para levar para Deus e a pequenininha para quem não quer e vai lá para a perdição. Mas não é assim que funciona. Vamos para mais uma leitura. Nós vamos ler todas as leituras de Jesus para depois a gente criar uma lógica de raciocínio. Quarto item. Tendo alguém feito a Jesus essa pergunta, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitos procurarão por ela entrar e não conseguirão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre a porta para nós, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos em tua presença, e nos ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, não sei de onde sois, retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Haverá então pranto e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus,
e que vós ficais de fora dele, e muitos virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião norte e do meio-dia sul, e terão lugar no banquete do reino de Deus. Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e que são os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículo 23 a 30. Ele já fala de tudo. Ele fala do caminho, da porta estreita e da larga, e dos convidados. Então, nessa passagem de Lucas, ele resume a bodas, a parábola das bodas de Mateus e as portas largas e estreitas numa única passagem. Mas o conceito é o mesmo. Muitos virão e a porta estreita vai limitar a passagem de poucos e muitos vão escolher a porta larga. E quando você estiver na porta larga e no lugar ruim, você vai perceber que quem se esforçou para passar pela porta estreita, que entrou no lugar melhor, tem uma diferença enorme entre vocês e ele. E você vai pedir, deixa eu entrar e passar por aí. E quem estiver do outro lado vai dizer, eu não posso fazer isso porque você está preso à iniquidade, que é o desequilíbrio emocional e espiritual de cada um. Então essa passagem, ele já resume as duas, mas de qualquer forma, coloca uma posição bem difícil para você entrar, né? Aí vem para o capítulo 6. Aqueles que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. De novo, Mateus, capítulo 7, 21 a 23. Item 7. Todo aquele que ouve as palavras que digo, as praticas, será comparado a um homem sábio, que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as palavras que digo e não as praticas, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E quando a chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela desmoronou e sua ruína foi grande. Mateus, capítulo 7, 24 a 27. O último item, o 8. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será olhado no reino dos céus como o último, mas aquele que os cumprir e os ensinar, será grande o reino dos céus. Mateus, capítulo 7, 19. Então vamos ver umas pequenas diferenças e importantes para a gente compreender e poder explicar às pessoas quando vierem conversar sobre essas passagens. Na primeira passagem, Jesus fala de um conjunto de pessoas, né? Isso é um conjunto de pessoas que foram convidados, né, a participar da boda. E essas pessoas não aceitaram participar da boda. E aí ele diz que Deus vai e convida outras pessoas. Então, outros espíritos são convidados. E muitos desses espíritos também não aceitam porque tinham afazeres, tinha casa para ver, tinha as preocupações da família, tinham 1000 coisas para fazer e não se interessaram em participar das bodas, né? Do convite que foi feito. E aí eles ampliam o convite para todos os que estiverem nas ruas, nas encruzilhadas. E aí milhões de pessoas são convidadas. E dessas milhões de pessoas, vários aceitam e vão para bodas. Essa bodas é um lugar de muito conforto, de muita comida, né? De muita segurança, principalmente, e tranquilidade. E depois que essas pessoas estão lá, eles foram perguntar se eles estavam vestidos adequadamente para estar nessas bodas. E alguns deles não estavam e foram convidados a se retirar. E saíram dela. Uma parábola, no mínimo, confusa e complexa. Quer dizer, eu convido alguns que eram os meus amigos, os escolhidos, e eles não toparam. E aí eu amplio
a quantidade dos escolhidos e eles continuaram preocupados com as coisas dele, as coisas materiais da família dele. Aí eu ampliei o convite para todos os espíritos que quiserem, porque eu precisava ter uma festa. E essas pessoas vão para a festa e alguns não estão vestidos adequadamente ou não se comportam e eu peço para sair da festa. Essa foi a primeira passagem. De qualquer forma, seletivo pra caramba, né? Poucos ficaram na festa, poucos aceitaram o convite e poucos ficaram na festa. Na segunda parábola, ele já fala de uma porta, que todas essas pessoas estão aqui no mundo e que tem uma porta pequena que leva para esse conforto, que é essa salvação, e uma porta gigante que leva para a perdição, e que a maioria das pessoas entra na porta gigante. Aí o jovem fala para mim, óbvio, Hernani, é muito mais fácil você entrar numa porta gigante que numa porta pequena. Falei, pois é, mas Jesus já está explicando para todos nós que é a porta pequena que leva para o conforto, a gigante não leva. De qualquer forma, é uma passagem extremamente seletiva. Nas outras duas passagens, ele já fala individualmente. Ele já começa a ter uma visão do que é o comportamento individual de cada um para merecer estar nessa festa. Ele já muda a perspectiva. Ele já começa a dizer, se você individualmente tiver uma posição adequada, uma postura adequada, você vai passar na porta certa e você vai estar apto a participar. Então ele vai mudando a forma. E ele começa a dizer o seguinte, para você participar e passar na porta certa, depende só da sua atitude individual. O convite vai chegar para você e você vai encontrar a porta certa para estar nesse conforto. Então as coisas vão mudando na forma em que ele vai colocando. E por que que isso acontece? Por que que tantos são chamados, poucos aceitam o chamado? Por que desses todos chamados, poucos que aceitam não acertam a porta? E os que acertam a porta têm que estar com a roupa e com a núpcia? Porque é tão complexo chegar ao reino de Deus. Aí a gente vai fazer a primeira perspectiva em cima disso, que eu sempre levo para a gente poder entender o contexto. Não é que Jesus quisesse ou que Deus criou uma porta larga que vai te iludir. Vamos pegar aqui uma entrevista de André Luiz, 1964, para a gente entender um pouco mais presente, depois a gente volta ao passado, o porquê Jesus tinha que dar essa notícia tão ruim. Todos concordam que isso é uma notícia ruim? Se Jesus fosse político e dissesse isso hoje, olha, eu tenho poucas vagas, as pessoas que vão errar a porta, eu não tenho espaço para todo mundo. Alguém ia eleger Jesus alguma coisa aqui, não? Obviamente que não, né? A gente quer justamente a porta larga e vaga para todo mundo, né? Mas essa era a realidade daquela ocasião. Eu vou pegar aqui uma entrevista de André Luiz, só para a gente ter uma perspectiva. Essa entrevista é de 1964, que para a doutrina espírita é algo próximo, né? Tem 50 e tantos anos, mas é algo próximo, 56 anos. Então vamos lá. Essa entrevista está na internet, tá? Foi dada ao Anuário Espírita, e é o seguinte, nessa entrevista concedida ao diretor do Anuário Espírita para a edição de 1964, número 1, André Luiz Espírito respondeu às perguntas formuladas de números ímpares através do médium Valdo Vieira. Todos sabem quem é Valdo Vieira. Era parceiro de Chico Xavier, na maioria das obras de André Luiz, né? Às vezes ele escrevia um capítulo, o Chico escrevia outro, eram bons parceiros. Depois Valdo, ele desiste do espiritismo e funda uma outra religião, conscienciologia, e vai para outra linha, mas sempre trabalhando como médium dentro da espiritualidade. Então Valdo ficou a cargo das questões número 1, ímpares, né? E o Chico Xavier das questões pares. E os temas são os mais diversos: vida atual, sexualidade, homossexualidade. Aí o pessoal falou que não pode falar homossexualidade, aqui no Espiritismo fala. Reencarnação e etc. Então, as perguntas ímpares, André Luiz respondeu através do médium Valdo Vieira, e as pares através de Chico Xavier. E a primeira pergunta já é importantíssima para a gente entender todo esse contexto. Primeira pergunta: qual a quantidade
aproximada de habitantes espirituais em idade racional que se desenvolvem presentemente nas circunvizinhanças da Terra. Quantos espíritos, né, existem em idade racional hoje no planeta Terra? Foi a pergunta que Valdo Vieira fez para André Luiz. Aí André Luiz responde: será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho em torno da Terra para mais de 20 bilhões, observando-se que alta percentagem ainda se encontra em estágio primário da razão, e sendo esse número passível de alteração constante pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito nas regiões do planeta. Então, o que o André Luiz fala? Aqui é o planeta Terra. O planeta Terra é a nossa escola. André Luiz diz que para frequentar essa escola, que é o nosso planeta Terra, naquele ano, em 1964, existiam 20 bilhões de espíritos em condições de encarnar no ser humano, que é a idade racional, no plano espiritual. Então, existiam 20 bilhões de espíritos no plano espiritual em condição de estar encarnado na Terra. Qual era a população do planeta Terra naquela ocasião? Então, existiam no planeta Terra mais ou menos 5 bilhões de espíritos. Então, naquela ocasião, é só fazer uma conta simples, tinha mais ou menos 5 espíritos para cada vaga no Enem da Escola da Terra. Então, existiam 5 espíritos no plano espiritual, esperando uma vaga para encarnar, porque a população do planeta era de 5 bilhões de espíritos. Agora, faça uma retrospectiva e vamos voltar à época de Jesus, quando ele escreveu essas parábolas. Quando Jesus escreveu essas parábolas, a população do planeta, que era 5 bilhões em 1964, no século XX, era de 250 milhões de pessoas. Então, para você estar encarnado junto com Jesus há 2021 anos atrás, se você tem 25 bilhões de espíritos para encarnar no planeta, que é o somatório dos desencarnados e mais os espíritos que estavam encarnados, qual era a proporção candidato vaga para você estar frequentando essa escola? Eram 100 espíritos para cada vaga. Então, se nós fizermos uma analogia com a nossa vida atual, você imagina que você tem 100 filhos em casa e só tem uma vaga para ele estudar. O que vai acontecer com os outros 99? Vai conseguir acompanhar aquele espírito que teve chance de estudar? Não é muito mais difícil? Você imagina que você tem 5 filhos em casa e só tem uma vaga para ele estudar. O que acontece com os outros 4? Então, na verdade, a primeira coisa que nós temos que perceber é a chance de encarnar no planeta era muito pequena. Por quê? Porque os 25 bilhões de espíritos não tinham vaga nessa escola para estar estudando. Na época de Jesus, eram 100 alunos para cada vaga. Em 1964, eram 5 para cada vaga. Hoje, já aumentou as vagas, né? Porque a nossa população do planeta é 7,8 bi. Se ainda forem os 25 bilhões, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, já estamos falando de 3 para cada vaga. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em perspectiva, quando Jesus traz essa passagem, é a maioria dos espíritos ainda são ignorantes. É que nem você fazer... Eu faço sempre a analogia quando ele fala das bodas. Você pode convidar todo mundo para dirigir, não pode?
Mas só vai dirigir quem tiver habilitação. Então você pode convidar todo mundo para fazer olha, tem uma vaga de motorista da Gesilda, aqui do Centro Espírita, que é a única que pode ter um motorista aqui é a Gesilda, né? Podem vir 20 pessoas para a vaga, né? Eu quero ser motorista da Gesilda, pô. Vou ganhar bem, conforto, um carrinho, não é isso? Mas quando chegar aqui, quem vai poder dirigir o carro? Só quem tiver habilitação. Se são 100 alunos para uma vaga para tirar habilitação, a maioria não vai ter habilitação. A maioria vai ficar na porta. Então, quando Jesus esteve entre nós e olhou a realidade desse planeta, a quantidade de espíritos obsessores, a quantidade de erro que nós cometíamos, a população do planeta, a quantidade de cidades espirituais para encarnar, o que ele falou? A maioria vai buscar a porta larga. A maioria não vai estar pronto para boda. A maioria não vai ter interesse no que eu vou falar. Só uma minoria vai ter interesse. Por quê? Porque a realidade do planeta naquela ocasião eram de muitos espíritos e poucas vagas na escola. O Enem era muito difícil. 100 alunos para cada vaga. E como é que funciona isso? Por que é assim que funciona? Porque os espíritos eles estão sendo criados o tempo todo por Deus, né? A gente vê evoluindo mineral, vegetal, animal e homem. Só que eu preciso desenvolver também a nossa capacidade de encarnação. E você não consegue fazer isso de um momento para o outro. Quantas doenças, quantos problemas genéticos, como é que a população do planeta consegue crescer? A média de vida na época que Jesus esteve aqui era de 40 anos de idade. Com as doenças que existiam, as pestes, as pragas. A gente está apavorado agora com essa pandemia. Vocês não têm ideia da última, que foi a gripe espanhola. Quanto mais difícil foi. Isso a gente não está falando nem de 100 anos atrás, ou talvez de 100 anos atrás. Então, para chegar a esse nível de população que nós estamos hoje, foi muito suor e lágrima. Para chegar a 3 vagas para cada um dos alunos que nós temos aqui. Desde a criação do planeta, que o planeta era primitivo, existem os 25 bilhões de espíritos. Só que as chances de encarnar eram muito pequenas. O que é esse planeta primitivo? Foi o planeta que Jesus veio aqui mudar. A grande virada do planeta primitivo para as provas e expiações que nós vivemos hoje foi a vinda de Jesus. O primitivo, todos esses 25 bilhões de espíritos estavam no jardim de infância. O que uma criança faz no jardim de infância? Lavar a mão, aprender a ir no banheiro, não é isso? Tentar respeitar o material do colega, aprender com o professor que ele não deve agredir o outro. Não é assim que as crianças fazem o tempo todo? Nós condenamos as crianças quando estão no jardim de infância por fazerem isso? Não dá nem para castigar, não é isso? Esse planeta primitivo, somos nós essas crianças, começando os primeiros passos na escola, que era o jardim de infância, com poucas vagas. A creche e o jardim de infância no planeta Terra foi até a vinda de Jesus. Pouquíssimas vagas e aprendendo ali o básico. Mas quando uma criança comete um erro no jardim de infância, que ela não é castigada, mas quando ela morde a outra, quando ela arranha a outra, quando ela se machuca, as marcas estão ali, não estão? Se ela meter o dedo na tomada, ela não vai tomar um choque, mesmo ela sendo inocente? É uma criança inocente, mas a corrente elétrica vai passar por ela, ela pode até morrer por causa disso. Quantas crianças você conhece, na família, na comunidade, na sociedade, que mexeram com panela de água quente, de comida e se queimaram? Se for em qualquer comunidade aí, você cai duro, porque o nível de segurança é muito menor. Então, apesar de sermos crianças e inocentes, algumas coisas nos marcam. Essas feridas ficam, as cicatrizes ficam, não ficam? E assim também no planeta primitivo. A gente foi se marcando, a gente foi cometendo erro, a gente foi provocando dores nos outros. E o que são essas dores? São as cicatrizes que nós tivemos, principalmente as perispirituais. Eu tenho que cicatrizá-las, eu tenho que curá-las,
André Luiz não ficou 9 anos no umbral e depois não foi para uma sala de tratamento para tirar as cicatrizes dele? São essas cicatrizes que nós temos que resolver. E aí, depois que metade do planeta já sabe o que é certo e errado, só metade, tá? 12 bilhões de espíritos. E a outra metade não sabe nada ainda. Metade já sabe o que é certo e o que é errado. Saber o que é certo e o que é errado é a mesma coisa de fazer a coisa certa? Eu dou sempre o exemplo de Ana Maria Braga. Eu fico em casa vendo as receitas e aí eu fico doido para fazer aquela comida. Agora eu estou na pandemia, né? Eu nunca vi. Aí eu começo a olhar aquelas de manhã, de tarde, paro o meu trabalho um minutinho, dou uma olhada, poxa, adorei aquilo ali, eu quero fazer. Eu já sei como faz, eu anotei tudo. Você acha que fica bom? Fica uma porcaria. É igual isso aqui, ó. Eu já sei o que é certo e o que é errado, mas eu sei fazer o certo. Eu já tenho a receita da comida, mas eu sei fazer a comida? Não? Quantas vezes eu vou ter que testar aquilo até aprender a cortar direito, a botar o ponto certo, né? Isso é um planeta de provas e expiações. Metade já sabe o que é certo, mas não sabe fazer o que é certo. Então ele vai exercitar. E quando eu exercito alguma coisa, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma prova. O que é uma prova? Você vai, recebe a matéria, anota a matéria e vai lá para o fogão para provar que você sabe fazer. Vai lá, recebe a prova do professor e vai provar que você sabe fazer, não é isso? Um planeta de provas e expiações são pessoas que querem acertar, mas não sabem ainda. Então eles dão a matéria, recebem a matéria e vamos provar que eu sei. Se eu provar que eu sei, eu passo de ano, não é isso? Eu consolidei a minha virtude. E se eu não passo de ano, o que eu tenho que fazer? Recuperação, estudar tudo de novo e às vezes fazer de novo aquela série, não é isso? Isso não é uma expiação? Quem é que gosta de repetir de série, ou fazer a prova de novo, ou fazer uma recuperação? Então, provas e expiações é isso. Metade do planeta já sabe o que é certo e o que é errado, ele quer provar que sabe fazer, e aqueles que não conseguem vão fazer a expiação. Vamos refazer a prova, vamos tentar de novo, vamos testar de novo. Troca de sexo, troca de raça, troca de cor, troca de oportunidade, troca de família, troca de país. Vamos reencarnar, vamos mudar a alternativa, vamos esquecer, vamos testar tudo de novo. É assim que nós vivenciamos, desde a Idade Média até século XXI. No século XXI, o planeta começa a mudar de estágio, de provas e expiações, vai para regeneração. Metade já aprendeu o que é o certo, de tanto testar, fazer a receita da Ana Maria Braga, acabou aprendendo. E a outra metade está nessa condição aqui, testar o que é certo e o que é errado. Mas já é uma diferença enorme para o planeta, porque todo mundo já quer remar na direção, alguns já sabem fazer, e outros querem aprender a fazer. Um planeta de regeneração depende das pessoas que já sabem fazer o certo, ajudar as outras a aprenderem a fazer o certo. Por isso, cada vez mais no mundo, o que o mundo busca? Globalização, troca de experiência, internet, colaboração. Por que a gente só fala em colaboração agora? Porque nós precisamos transferir conhecimento. Quem já sabe o que é certo, precisa ensinar quem não sabe ainda o que é certo a fazer o que é certo. Precisamos vencer as barreiras do preconceito. Precisamos garantir a vida. Como é que eu posso defender uma pauta que você fala de aborto, que você fala de drogas, que leva a suicídio, se eu preciso ter muito mais gente encarnada estudando na escola? Então não adianta vir para mim com uma ideologia ou com uma pauta que defenda o aborto, que defenda a liberação de drogas, coisas que levam ao suicídio, que nós sabemos disso. Eu preciso ter uma pauta que me leve à vida. Eu preciso defender a vida. E o outro lado? Ah, Hernani, eu tenho uma pauta que é
aumentar as armas, armamentação, né? Todo mundo com arma em casa, direito de defesa, pena de morte, pena capital. Se eu quero mais pessoas na carne, que eu quero mais vagas nessa escola, eu não posso defender que as pessoas estejam armadas, que as pessoas estejam com pena capital, pena de morte. Isso é o oposto do que eu quero. Então, as pautas hoje que são discutidas nesse mundo globalizado, tanto de um lado quanto de outro, não me atendem como espírita. Eu quero mais pessoas encarnadas, aprendendo, desenvolvendo, e mais colaboração. Eu quero que quem já sabe fazer o certo ensine aos outros a fazer o certo. Todos na carne, e o máximo tempo que for possível. Porque essa troca de inteligência da matéria para o espírito, a física quântica explica. Nós estamos vivendo esse momento. O planeta Terra precisa aproveitar esse momento. A pauta é globalização, colaboração e não a morte. Eu nem vou falar do não à morte, vou falar do sim à vida. Tudo que leva à vida tem que ser preservado. Então, na dúvida, qual é a dúvida que você tem? Eu tenho uma dúvida política. Qual das duas leva à vida? Essa aqui. Então, essa é a certa. Quanto mais tempo você tiver na carne e mais pessoas encarnadas e maior a colaboração, é o que o planeta precisa para evoluir. Quando 100% dos espíritos do planeta já sabem fazer o certo, o planeta vai virar um planeta todo mundo estudando, todo mundo trabalhando, todo mundo colaborando, acabam-se as barreiras, acabam-se os preconceitos, todo mundo remando e transferindo conhecimento pelas experiências da reencarnação que vivemos no passado entre todos. Essa é a evolução do planeta até chegar no celestial. E Jesus veio desse celestial. E ele fala para Nicodemos: se eu falo das coisas da terra, que é a reencarnação, e você não entende, imagina se eu falar das celestiais. A reencarnação, que é uma coisa que 98% do planeta não entende ainda, não consegue compreender, é coisa de planeta atrasado. É planeta que precisa provar, precisa espiar, precisa treinar, precisa frequentar a escola, precisa se desenvolver. Por isso que é importante o conceito da vida. Em qualquer discussão, o espírita tem que defender o conceito da vida. O mais importante é manter vivo, é manter confortável, é trazer esse paraíso que Jesus prometia para cá. Tranquilidade. Todos conseguem ter? Não. Você imagina o seguinte, eu sempre falo isso como experiência de mesa mediúnica. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso. A gente vem de encarnações passadas abandonando os filhos, que é o grande problema do Brasil, né? Independente de ter família ou não, você não pode abandonar os espíritos. Imagina os espíritos da carne, da família. E aí você vem abandonando filhos. E aí você tem 5, 6, 10 filhos e abandonou eles. E aí desencarna. Aqueles filhos abandonados, as probabilidades dele crescer e se desenvolver é muito menor do que os filhos que têm amparo. É só olhar pela estatística. E aí você vai voltar neto, bisneto, naquele clã dos 10 filhos que você abandonou. Em que família que você acha que vai voltar? Do pior que tiver. E aí você vai voltar e provavelmente pode passar também pelo abandono, pela dificuldade. Então essas bodas que Jesus citava, acontecem também aqui na carne. Dependendo do que você planta hoje, você vai colher amanhã. Todas essas decisões que nós gostamos de sociabilizar são individuais. Você planta hoje e colhe amanhã. Mas aquele que mais souber e mais tiver, mais será cobrado. Essa é a grande dificuldade hoje da discussão. Jesus diz que você tem a responsabilidade individual. Todos nós no planeta temos a responsabilidade individual. Não adianta você querer dividir com a sociedade, com a comunidade, não adianta. Quando você desencarnar, você vai ser julgado pela sua individualidade.
Por outro lado, aquele que mais tem, que mais sabe, vai ser muito mais cobrado do que aquele que é mais ignorante. A culpa vai ser maior, a lei vai ser maior. O que você tem a perder é muito mais do que o outro. É a parábola dos talentos em ação. Então, essas questões hoje é que são difíceis de nós passarmos para os não espíritas. Quando uma pessoa vem e me questiona sobre a porta estreita, a porta larga, por que tantos são convidados e poucos são escolhidos? Se você não mostra essa estatística do planeta, do que é o plano espiritual, Jesus não consegue, nem ele, passar por cima dessa lei da reencarnação. Ele teve que encarnar. Nós não vamos evoluir sem encarnar. Nós precisamos trocar com a matéria a inteligência espiritual. Essa matéria precisa evoluir. O código genético humano vem evoluindo. Quer dizer, essas passagens, tudo isso é necessário para acontecer. Ele não vai conseguir atalhos, não existem atalhos na lei da reencarnação. Como vamos fazer 25 bilhões de espíritos estudarem e evoluir se não tem vaga para todo mundo na escola? Pode mandar Jesus 10 vezes. Nós precisamos passar pela experiência, precisa fazer a prova, precisa expiar, precisa pagar a dívida que você contraiu, precisa relacionar com o outro, relacionar diferente, precisa passar por diversos sexos, raças, religiões, oportunidades. Tudo isso é a necessidade da evolução espiritual para chegar ao nível que Jesus chegou. E chegando ao nível de Jesus, o que Deus vai cobrar da gente? O que Deus cobrou de Jesus quando ele chegou ao final de toda essa saga evolutiva? Vá lá e cuida dos 25 bilhões de espíritos que André Luiz cita, porque eles precisam chegar no mesmo nível que você teve. Ao final de tudo, você vai virar um grande educador. O que Jesus é na prática, o pessoal fala, ele é o médico das almas, ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, ele é o Messias. Não, Jesus é o maior educador que nós temos na Via Láctea. É o dono dessa escola, responsável por esses 25 bilhões de espíritos e só espera da gente educação. Encarnar, desencarnar, experimentar, aprender, estudar, paciência, evolução e educação. É isso. A parábola de Jesus, das bodas, as portas, é tudo para dizer que muitos entram na escola, só que a evasão escolar é enorme, a desistência é enorme, em qualquer grau, qualquer série. Quem é professor aqui sabe, quem estuda sabe, faculdade, universidade, pós-graduação, muitos entram, mas poucos conseguem terminar. Por quê? Porque depende de sacrifício, depende de coisas externas, apoio familiar, depende de coisas que você plantou no passado e que poderia ter hoje se você tivesse mantido a sua família unida, tivesse passado educação para os seus filhos, para os seus netos. Tudo isso faz a diferença para você ter essa tranquilidade de evolução. Então, ao invés das bodas, eu diria o seguinte, a universidade, né, daquele reitor, ao invés do rei, é a realidade da evolução do planeta Terra e é onde você vai ter mais tranquilidade, nas relações familiares, na casa espírita, que é uma grande escola, um centro de desenvolvimento enorme que nós temos aqui, né? Inclusive com saúde mental, saúde física, alimentação. Então o centro espírita é isso, cara. É esse desenvolvimento. Muitos vêm, mas poucos ficam até o final. Mas aqueles que perseveram são os que entram pela porta estreita e que vão ter tranquilidade para continuar nessa escala evolutiva, mudando as provas, expiações, passando pelo planeta de regeneração até alcançar a graduação máxima que Jesus chegou, que é num planeta celestial. É isso. Obrigado a todos. Espero que tenha ficado bom aí para o vídeo e pelo áudio, né?